Olá, prezados. Tudo bem? Meu nome é Daniel Garlip, sou doutor em Ciências do Movimento Humano e agora eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre, dentro da fisiologia sanguínea, sobre o transporte do CO2 e, por fim, então, a degradação dos eritrócitos. Neste sentido, vamos falar um pouquinho sobre esse transporte de CO2 no sangue. Quando lá, a partir da respiração celular, passa a ser formado o CO2, apenas 7% desse CO2 é transportado no sangue venoso de forma dissolvida neste sangue. Os outros 93% vão estar difundidos no eritrócito, mas uma parte vai sofrer uma reação. 70% vai ser convertido em bicarbonato, enquanto apenas 23% vai ficar ligado à hemoglobina. Essa conversão do CO2 em bicarbonato serve principalmente como um meio adicional de transporte de CO2. Este bicarbonato aqui, ele vai ficar disponível para atuar como um tampão para ácidos metabólicos. Mas como é que é a reação? Nós vamos ter aqui o CO2 reagindo com a água do eritrócito e a partir de uma enzima, de um catalisador chamado anidrase carbônica, forma o ácido carbônico. Este ácido carbônico vai então liberar o bicarbonato, que vai, através de uma proteína antiporte, ser levado para fora do eritrócito, enquanto o cloreto é trazido para dentro do eritrócito. Já este hidrogênio aqui que é liberado, ele vai reagir com a hemoglobina justamente como uma forma tampão. Porque se este hidrogênio aqui começar a aumentar muito no eritrócito, nós podemos ter, por exemplo, uma acidose metabólica. E esta CO2 aqui, que vai estar vinculado à hemoglobina, nós passamos a chamar isso aqui de carbaminohemoglobina. Bom, este CO2 então é transportado lá dos tecidos periféricos até chegar lá nos pulmões, perto dos alvéolos pulmonares. Quando isto ocorre, lembrem que nós vamos ter uma pressão maior de CO2 neste eritrócito. Isto vai fazer com que haja uma migração desse CO2 para dentro dos alvéolos. Agora, lá nos pulmões, quando esses níveis de CO2 começam a diminuir no eritrócito, começa a ter um desequilíbrio desta reação aqui. E este desequilíbrio vai fazer com que haja novamente aqui o deslocar do bicarbonato para dentro do eritrócito e a saída do cloreto. Ao mesmo tempo, este hidrogênio que está ligado à hemoglobina também vai ser liberado e ele vem para cá para reagir com o bicarbonato, formando ácido carbônico, que mais uma vez, através da anidrase carbônica, vai liberar a água e o CO2. Também, esta carbaminohemoglobina aqui vai começar a liberar o seu CO2. Estes CO2 aqui vão se difundir para o plasma e do plasma passam então a difundir para os alvéolos pulmonares. E desta forma a gente acaba eliminando este CO2 do nosso corpo. Os eritrócitos, eles têm lá as suas funções e ele tem uma vida média de 120 dias. Depois de 120 dias, ele passa a ser degradado. Geralmente, ele é sequestrado e metabolizado primariamente lá no baço. Também podem participar desse processo de degradação dos eritrócitos o fígado e a medula óssea.
Este processo é conhecido como hemólise extravascular. E dos três componentes da hemoglobina, que são a globina, o ferro e a protoporfirina, a globina ela é degradada e os seus aminoácidos retornam para o pool orgânico. O ferro é liberado e reutilizado quase que completamente para formar novos compostos. E a protoporfirina é degradada enzimaticamente a bilirrubina e CO2. O CO2 passa a ser liberado, mas a bilirrubina nós temos que olhar algumas coisinhas em relação a ela. Mas primeiro nós vamos olhar o ferro. Foi dito ali que o ferro ele é praticamente reutilizado. De que forma? Quando nós temos da dieta a ingestão do ferro, o ferro vai auxiliar na síntese de eritrócitos. Estes eritrócitos aqui vão ter as suas funções e passam a ser sequestrados pelo baço. E aí vão liberar, então, da hemoglobina é liberada a bilirrubina, que nós vamos ver daqui a pouquinho quais são os caminhos que ela segue. Mas nós vamos ter a liberação aqui da ferritina, e essa ferritina retorna aqui para o plasma para novamente atuar na formação de síntese de eritrócitos e formação de outros compostos que dependem de ferro. Mas e a bilirrubina? Como é que isto acontece? 85% da bilirrubina ela provém da hemoglobina dos eritrócitos e tem lá uma parte que vem de outras hemoproteínas. Qual é o grande problema? É que a bilirrubina livre ela é pouco hidrossolúvel e por isso ela acaba sendo tóxica. Desta forma, a bilirrubina ela vai se combinar à albumina no sangue para justamente poder ser levada até o hepatócito e então liberada lá nos canais biliares. Então, esta excreção da bilirrubina, dessas 85% de bilirrubina, 85% vai ser excretada aqui na bile e então vai ser lá eliminada nas fezes. Uma outra parte, em torno de 15% desta bilirrubina, ela é desconjuntada e vai retornar ao fígado. E ainda, em torno de 1% desta bilirrubina cai na circulação e é eliminada lá nos rins. Existe uma doença chamada icterícia, e esta icterícia ela ocorre quando aumentam os níveis de bilirrubina no sangue. Isso a gente chama de hiperbilirrubinemia. Se é justamente o fígado e a vesícula biliar que acabam liberando esta bilirrubina, a causa principal é justamente algumas disfunções no fígado e na vesícula biliar que acabam então dando esta aparência mais amarelada, principalmente lá no branco dos olhos. Mas os recém-nascidos, eles começam a fazer uma degradação das suas hemácias antigas e formação de hemácias novas. Isto vai liberar uma grande quantidade de hemoglobina. E essa hemoglobina vai acabar sendo degradada em bilirrubina. Como estes pequeninos aqui são extremamente suscetíveis a essa toxicidade, eles passam então a ficar com esta aparênciazinha um pouquinho mais amarelada, o que a gente chama de icterícia. Ok, gente? Então, esta foi a nossa aula sobre transporte de CO2 e degradação dos eritrócitos. Espero que tenham gostado de todo esse processo da fisiologia sanguínea. Deem lá o likezinho se vocês gostaram dos vídeos, ok? Em breve eu retorno com outras informações sobre uma outra parte da fisiologia. Até breve!